Os Meninos de Deus, também conhecidos como a Família Internacional ou Família do Amor, foram fundados por David Berg, que era uma seita e surgiu em 1968 nos Estados Unidos. E essa seita surgiu durante o movimento hippie. O David Berg é um falso profeta e ele usava algumas artimanhas para tentar seduzir as pessoas para participarem de sua seita. Por exemplo, algumas mulheres da igreja eram usadas para atrair outras pessoas de fora, ou seja, tendo relação íntima. É por isso que nem toda a igreja que confessa o nome de Cristo realmente segue a Bíblia. É por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 maiores falsos profetas do Brasil. Martinho Lutero tinha uma frase que eu gosto bastante, que ele dizia o seguinte: a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Ou seja, o que importa é a verdade das escrituras. E esse vídeo é de suma importância para que você compreenda que nem todos aqueles que pregam em nome de Cristo realmente são profetas do Senhor. Vamos iniciar a nossa lista falando de um pastor que não é tão conhecido assim. O nome dele é Ezequias Silva. No dia 31 de março de 2021, eu fiz um vídeo rebatendo uma profecia dele dizendo que era mentirosa, porque ele disse que no dia 30 de março de 2021, o Cavaleiro da Morte iria passar por muitas casas, e aquele que não fosse crente ou que não tivesse o sangue de Cristo ali nos umbrais da porta, é claro, né, gente, uma forma simbólica de dizer, essa pessoa não iria passar daquele dia. E sabe o que aconteceu? A profecia não se cumpriu. Depois de um tempo, eu recebi uma notificação do YouTube pedindo para que eu retirasse o vídeo do ar a pedido desse pastor. Inclusive, eu falei sobre muitas coisas que ele faz na internet que não são bíblicas e são profecias falsas. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar um vídeo bem bizarro, onde ele coloca ali, na verdade, um coração novo na mulher e tira o coração velho dela. E o coração que ele tira ali, ele coloca até um pano, né? Era um coração de boi. É muito perceptível isso. Inclusive, se um açougueiro assistir aquele vídeo, ele vai ver que é um coração de boi. Mas muitas pessoas caíram na ideia dele e acharam que realmente aquela mulher foi curada, e ela não foi curada. Então, além de fazer falsos milagres, ele é um falso profeta. E eu fui na internet e falei que as profecias dele não são confiáveis. Então, toda vez que você fala contra esses falsos profetas, eles querem te calar. Porém, a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 24, que muitos surgirão por aí realizando falsos milagres e falsos sinais, e até mesmo os eleitos poderiam ser enganados. Então não seja enganado por esses falsos profetas. Outra coisa interessante é que, se você perceber, a agenda desses falsos profetas é cheia. A verdade é que poucos realmente querem saber sobre a Bíblia, porque eles querem algo diferente, uma atração que faça as pessoas terem um êxtase espiritual ou alguma coisa diferente, porque só ouvir a palavra, cantar louvores não é mais suficiente hoje em dia. Tem que ter algo a mais. E daí, quem é que surge? Esses falsos profetas, que revelam o RG, o CPF, a placa do seu carro, o nome da sua esposa. É isso que as pessoas querem. Inclusive, tem alguns vídeos dele aí na internet que ele começa a tirar coisas da cabeça da pessoa, né? Inseto. Então, gente, como que a gente vai crer em um falso profeta desse daqui? Não tem como. Se você deseja reconhecer um falso profeta, veja os sinais que ele faz por aí. O segundo falso profeta é uma mulher, é uma pastora chamada Lana Holder. Vocês conhecem muito bem ela. Ela foi muito famosa durante muito tempo no movimento pentecostal. Ela era considerada uma das maiores missionárias. Inclusive, ela pregou nos Gideões, que é um dos maiores eventos do meio pentecostal. Essa mulher apostatou da fé completamente e abriu uma igreja inclusiva. O que seria isso? Uma igreja inclusiva apoia a ideologia de gênero e também tem essa ideia de abrir as portas para todas as pessoas, inclusive gays, lésbicas, homossexuais e tudo mais. E o principal pensamento da Lana Holder é o seguinte, que as pessoas desprezadas pela igreja podem ser acolhidas em sua igreja inclusiva. Ou seja, se na igreja tradicional diz que o homossexualismo é pecado, para Lana Holder não é. E essa pastora pensa mais ou menos assim: o amor afetivo entre pessoas do mesmo sexo é permitido segundo a Bíblia. Isso é o que ela pensa.
E ela crê que o pecado, na verdade, é quando esse casal tem relação com outras pessoas que estão fora completamente dessa união civil. Então, para ela, essa evasão de sexualidade que existe no matrimônio é pecado. Agora, quando existe um amor sincero entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, opa, aí não tem pecado, porque Deus é amor. Então, essa é a teologia da Lana Holder. Outra coisa importante, a Bíblia não aprova o pastorado feminino. Já começa errado, não existe pastora, existe pastor, pastora não. Porém, perceba, o falso profeta, ele age assim: as suas palavras parecem que são boas, mas o fim são venenosas. É assim que funciona. Então é mais ou menos assim, olha, Deus é amor, tudo bem, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é santo, Deus é justo. Então, eles pegam alguns atributos de Deus, esses atributos aqui valem, esses daqui não. Então, a igreja inclusiva faz exatamente isso. Pega algumas partes do evangelho e eles colocam ali como fonte de doutrina para eles. Agora, tem outras partes, opa, não é Deus falando não, isso daqui é preconceito, isso daqui é machismo, não pode. E o C.S. Lewis, ele tem uma frase muito legal, que ele fala o seguinte, olha, se você lê a Bíblia e você entender o cristianismo, e você pega apenas algumas partes do evangelho e outras não, então você não crê no evangelho, você crê em você mesmo. Então é isso que a Lana Holder faz. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz que essas doutrinas são de demônios, que deturpam a verdade do evangelho, e é isso que a Lana Holder faz por aí. Então toda pessoa que prega o evangelho é um tipo de profeta, porque está profetizando sobre a palavra de Deus. E aí, muitas vezes nós confundimos algumas coisas. A profecia nem sempre é sobre as coisas do futuro, mas do presente também. Então, quando um homem de Deus ou uma mulher está pregando, essas pessoas estão sendo profetas do momento da ministração. Portanto, a Lana Holder é uma falsa profetisa. Ela não tem nem parâmetros para se intitular pastora e muito menos defender essa doutrina dela totalmente ideológica. E Paulo nos diz que essas pessoas iriam cometer torpeza. Elas iriam se unir umas com as outras, homem com homem, mulher com mulher, cometendo imoralidades. Então perceba que isso daqui não é novo. Então o apóstolo Paulo nos falou sobre esse grande problema teológico. Então cuidado com essas pessoas que pregam apenas o Deus do amor, mas não pregam sobre o Deus do arrependimento, da justiça, o Deus que condena o pecado e também o Deus que salva as pessoas. E você não vai encontrar de jeito nenhum na igreja da Lana Holder alguma pregação sobre o pecado, lascívia, por exemplo, ou até mesmo santidade e ira de Deus. Não, é apenas a pregação do amor, que aqui você é muito bem-vindo, que você é aceito da forma que você é. Gente, é assim, pode vir da forma que está, mas não permaneça da forma que veio. Tem que ter uma mudança. Quem teve um encontro com Jesus, nunca mais será o mesmo. Então, essa igreja ensina que você pode continuar praticando os seus atos imorais sem problema nenhum. Isso daqui é típico de um falso profeta. E o próximo falso profeta se chama Henrique Vieira. E esse pastor aqui, além de ser de esquerda, ele também defende algumas ideias que são contrárias ao cristianismo. Por exemplo, ele defende algumas ideias relacionadas ao... Então, ele entende que realmente isso é permitido, mas depende de certas situações. Porém, nós que somos cristãos, nós acreditamos que não existe nenhum motivo para que o seja aprovado. Além disso, nós somos pró-vida. Então acreditamos que a criança, ela tem o direito sim de viver, porque quem dá a vida e quem tira é somente Deus. E uma mãe não tem poder para fazer isso. E se a tal mãe faz, é crime. E vivemos em uma geração que o Deus Moloque foi atualizado, né? O Deus Moloque 2.0, que antigamente as pessoas, o que elas faziam? Elas pegavam ali o primogênito da família e colocavam diante do Deus Moloque e queimavam essas crianças. E parece que essa forma de sacrifício mudou um pouco, porque antigamente você lançava as crianças na fornalha, em oferenda ao Deus Moloque. Hoje não. Hoje a mãe, ela comete aí e tá tudo certo. Então, de um certo modo, ela está sim adorando ao Deus Moloque. E esse pastor, ele é muito conhecido por causa de suas polêmicas. E esse pastor disse que não há nenhum problema em você frequentar o carnaval e ver as mulheres ali desfilando. Então, para ele tá tudo ok. E isso se chama liberalismo teológico. Quando você muda algumas verdades da Bíblia para te favorecer. Ou seja, tipo assim, olha, isso daqui na Bíblia até que vale, mas para os nossos dias
não vale mais. É tipo a ideia de atualizar a Bíblia para que as pessoas sintam-se confortáveis com seus pecados. É por isso que ele é aliado ao PT, né, à esquerda, e também é por isso que ele defende uma ideia muito mais liberal do evangelho, entendendo que todas as pessoas devem entender o evangelho e o evangelho tem que falar com elas segundo a sua cultura. Gente, isso daqui é uma ideia totalmente deturpada do evangelho. É mais ou menos assim, olha, nós precisamos mudar alguns princípios bíblicos ou atualizar algumas ideias para que as pessoas compreendam que nós amamos ela. Mas, gente, o evangelho não se negocia. E uma coisa importante, não importa a minha ou a sua opinião, o que importa é o que está na Bíblia. Inclusive, em sua segunda carta, Pedro, no capítulo 3, versículo 16, diz que essas pessoas estão deturpando o ensinamento de Cristo, levando outras pessoas à perdição. Então, quando você vê um pastor que é de esquerda, apoia o cristão no carnaval, também defende algumas ideias sobre o... Você acha normal chamar esse tipo de pastor de profeta do Senhor? É claro que não, gente. Esse cara aí, ele tá deturpando o evangelho e fazendo um evangelho segundo a visão dele, ou seja, segundo a sua cosmovisão liberal. Isso daqui é totalmente errado. E um falso profeta, ele deturpa a verdade, mostrando para as pessoas que realmente aquilo dali é verdadeiro, mas no fundo não é. E se você apoia esse tipo de pastor, você será culpado pelo sangue dos inocentes. Porque esses lobos devoradores estão comendo a carne das ovelhas, roubando a sua lã e ainda por cima condenando elas. E se você apoia isso, então você também é culpado. Agora vamos falar de dois nomes ao mesmo tempo: Ed Renekiewicz e o Vitor Azevedo. Ambos têm a mesma ideia liberal sobre o evangelho. Há um tempo, o Vitor Azevedo disse que era mais justo do que Jesus. E ele favoreceu a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Agora, o Ed Renekiewicz parece que tem o mesmo pensamento. Na verdade, o Vitor Azevedo copia tudo que o Ed Renekiewicz fala por aí, ou até mesmo a sua teologia. O Ed Renekiewicz, por exemplo, disse que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a nossa cultura não entende a Bíblia, então ela tem que ser atualizada. E o Vitor Azevedo, ele segue essa mesma ideia. E parece que a teologia deles é muito mais próxima daquela humanista do que bíblica, porque a todo tempo parece que eles querem falar sobre as necessidades atuais das pessoas, o que as pessoas precisam, o que elas querem. Então vamos ver no evangelho. E parece que quando não encaixa a vontade dessas pessoas, eles dão um jeito de remodelar essa doutrina bíblica para que essas pessoas sejam acolhidas. Daqui a pouco a igreja do Ed Renekiewicz, a IBAB, vai se tornar uma igreja inclusiva, porque a todo tempo ele só fala de pautas que tem muito mais a ver com direitos humanos do que o evangelho. Todo falso profeta, ele tenta mudar o evangelho para que as pessoas sintam-se bem. Então é mais ou menos assim, olha, naquela época de Cristo, ele falou isso, mas hoje não precisa mais disso. É por isso que eu creio que a Bíblia deve ser atualizada. Essa foi a fala do Ed Renekiewicz, porque ele acredita que algumas coisas na Bíblia já se passaram e que o que nós vivemos hoje tem que ser feito a partir de nossa cosmovisão. É por isso que ele diz que nós somos cartas vivas para o mundo. E pelo visto, do jeito que está caminhando, daqui a pouco eles vão separar Jesus em duas categorias: o Jesus divino e o Jesus histórico. E é isso que os liberais fazem por aí. Agora, se você está com dúvida, assista os vídeos desses dois homens, Ed Renekiewicz e o Vitor Azevedo, e você vai ver realmente que eles são falsos profetas. Então esse foi o nosso vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.